No Saber Direito desta semana, Júlio César Sanches traz um curso sobre direito imobiliário. O professor aborda a aquisição de propriedade, regularização de imóveis, uso capião e locação e causas complexas no segmento. Veja a aula 4. Esse é o programa Saber Direito da TV Justiça. Sou o professor Júlio César Sanches, autor de mais de 70 obras jurídicas. Vem estudar com o professor Júlio. Conheço o professor Júlio nas redes sociais também, você que não conhece, tá bom? Um abraço para você. Vamos juntos, vamos caminhar. Olha só, nesse momento chegou um momento muito legal, muito especial da nossa aula. Porque nós trabalhamos muito bem a forma originária, muitos erros, muitas orientações equivocadas, inclusive na internet. E a ideia era essa. Eu prometi para você que o meu presente seria ajudar você a ter prática jurídica. E tudo que foi falado aqui parece bobagem, mas um erro pode ser fatal, levar a responsabilidade civil, reclamação no OAB, e não é fácil. Então tudo que foi falado aqui com muita propriedade no assunto, com base na jurisprudência, na doutrina, com base nos meus livros, então vem comigo, vamos lá. Quando eu falo de uso capião, então nós temos 36 espécies, tá? Então fazendo um apanhado rápido aqui. Nós temos os mais conhecidos, claro, o uso capião constitucional, chamado constitucional ou especial, tanto faz. Esse uso capião é 5 anos de posse. Dá para trabalhar a tese da soma da posse também, a posse complementar. 5 anos de posse. Tem limite de metragem, 250 metros quadrados para os imóveis urbanos, 50 hectares para os imóveis rurais. Muito utilizado. E eu sempre falo para o aluno, né? Ah, professor Júlio, peguei uma ação para fazer, assumi uma demanda, assumi como patrono uma ação de uso capião rural. Tem que ser um uso capião especial rural, né, professor Júlio? É o único que é rural? Não. Você não tem que usar só aquele que aparece rural no nome. Não existe essa necessidade. Você pode trabalhar com outras espécies também, tá bom? Então uma dica boa aí para você. O uso capião especial, ele aparece no Código Civil e aparece também na Constituição Federal. Esse uso capião é cheio de limites. Limite de metragem, não pode ter outra ação de uso capião no nome, não pode ter outro uso capião no nome, em andamento, e muito menos uma propriedade no nome, a nível nacional. Cuidado, hein? Cuidado para não perder. Nunca vou esquecer, o professor atendeu uns 20 dias atrás na mentoria. O professor faz muita mentoria para advogado, para ajudar advogado e advogadas, protegendo o advogado, o cliente do advogado, corrigindo literalmente as peças, discutindo precificação, teses. E o advogado me procurou e iria fazer a distribuição do uso capião especial urbana. Só que o professor, eu sou muito detalhista. Olhando a planta, eu percebi que o imóvel tinha 261 metros quadrados. Falei assim, doutor, você vai distribuir essa ação você vai perder. Tem 261 metros quadrados. Ele falou, não, professor Júlio, na matrícula está 250. Eu falei, mas na planta é uma área residual. Por mais que na matrícula apareça uma metragem menor, a planta está dizendo que é maior, você vai perder a ação. Deixa de lado o uso capião especial urbana e trabalha com outra espécie, outra modalidade. Então, olha como é importante essa revisão, essa conferência das peças, esse bate-papo. A advocacia é um negócio mais ou menos assim, né? Você pergunta para um amigo, colega da faculdade, ou ele te ensina errado, ou ele fala por ego que sabe e não sabe. Então é ruim. Por isso a mentoria, eu acho que é tão válida a mentoria, né? Particular, agendada, seja online, seja presencial lá no escritório, porque vai proteger o teu nome, o teu caso, o cliente, você não vai ter dor de cabeça, né? Então é muito interessante a mentoria particular. Vamos lá. Esse uso capião especial, urbana e rural, ele é muito conhecido, porque ele é previsto na Constituição Federal e é previsto também no Código Civil. Muito utilizado, inclusive. 5 anos de posse. Mas nós temos os usos capiões convencionais, também muito conhecidos. Temos o uso capião extraordinário. Esse uso capião, 15 anos de posse. Não tem limite de metragem. Não tem limite de metragem. Posso ter outros imóveis no nome. Posso também ter outras ações de uso capião no nome. O uso capião extraordinária, ele permite até má fé. No meu livro, eu falo que eu uso capião no Timaya. O Timaya tem uma música, né? Pode tudo, vale tudo. Esse uso capião pode tudo. Pode até má fé. O extraordinário do artigo 1238 do Código Civil é exatamente o uso capião que permite tudo. A má fé. Não que o seu cliente tenha, não que você tenha, mas ele permite. Não exige o título de boa-fé, não tem limite de metragem, posso ter outros imóveis no nome. 15 anos, existe a redução de 15 para 10, quando eu consigo provar que eu uso esse imóvel para moradia habitual. Ou produtivo, é um imóvel produtivo, tá?
De 15 cai para 10. Dá para usar a posse complementar? Dá. E dá para usar, além da posse complementar, a soma da posse. Combinado? Soma da posse originária ou derivada. Onerosa ou não onerosa. Você tá craque no assunto. Ninguém te engana mais. Vamos lá. Próximo uso capião que eu quero falar é o ordinário, né? Ordinário, ordinária. Algumas doutrinas chamam de ordinária. Esse uso capião, ele é 10 anos de posse. Cai para 5 anos se tem, de fato, o cancelamento no cartório de imóveis. Se eu não tenho, se a transação não for onerosa, e se eu não tiver o cancelamento na matrícula, cai por terra. Eu preciso ter o cancelamento na matrícula do imóvel. Se eu não tiver o cancelamento na matrícula do imóvel e a transação não for onerosa, eu não posso usar esse uso capião. Veja, detalhe importante, hein? Vem comigo. Esse uso capião precisa ter o justo título e boa-fé. Lembra que é justo título e boa-fé? Qualquer documento escrito. Qualquer documento escrito. Contrato de gaveta, escritura pública, formal de partilha, carta de matação, carta de adjudicação, declarações, qualquer documento escrito de boa-fé. Exigência, hein? Se eu não tenho esse justo título, não cabe esse uso capião. E se eu fizer, vou perder, ok? São os 3 mais conhecidos, claro. Mas ainda existe o uso capião indígena. Também muito conhecido, já caiu na prova da albeja, no concurso público cai muito. Mas não é muito utilizado na prática. O professor fez uma certa vez o uso capião indígena e o judiciário marcou uma audiência para descobrir se o meu cliente era índio. Então, eu falo que não adianta inventar moda, né? Faz o feijão com arroz bem feito que você consegue ajudar o seu cliente. Tem o uso capião indígena, tem o uso capião paroquial. O que é o uso capião paroquial? Esse não é toda a pós-graduação que ensina, hein? O uso capião paroquial é aquele uso capião que você consegue provar que a origem do imóvel tem a ver com igreja. Isso. Com cultos religiosos, alguma ligação com a igreja católica. Esse uso capião é bem interessante, porque você consegue fazer o uso capião. Se você conseguir provar o uso capião paroquial, existe uma redução de 3 e 5 anos. Tá? Pouca gente sabe que existe. Outro uso capião que nos interessa muito é o uso capião de vício registral. É muito comum o advogado, advogada, fazer uso capião, dispensar o cliente por falta de informação, falta de conhecimento, de uma situação onde o cliente não tenha registro anterior. Registro anterior é a matrícula anterior, né? Quando eu falo do registro anterior, eu estou falando da matrícula que não existe em lugar nenhum. E acontece muito. Uma vez eu vi no YouTube, todo imóvel tem registro, todo imóvel tem... Não, é Brasil, gente, ó. Peraí. Tá cheio de imóveis sem registro em lugar nenhum. Que não tem matrícula, não tem transcrição, não tem. Nada. Um buraco, um queijo suíço. E o uso capião que nós vamos usar é o uso capião de vício registral. Como não saber de um uso capião desse? Saber direito, né? Ou seja, como que eu não vou entender um uso capião desse? Desculpa, não dá. Mas um uso capião que eu quero muito que você saiba é o uso capião chamado uso capião de coisa própria. O que é o uso capião de coisa própria? Esse aí você tem que ganhar na raça, na luta, não pode ser com picola de internet, porque infelizmente tem juíza, acaba fazendo confusão, às vezes o a assessora julga no lugar do juiz, acontece. Então esse uso capião nós precisamos entender de fato que eu preciso bater muito que eu já sou proprietário. Sou proprietário de uma fração ideal. E o que eu desejo nesse uso capião? Me tornar proprietário de forma integral. Eu quero ser dono, quero ser proprietário de forma integral. Eu quero ter a totalidade na matrícula. Eu tenho 10%, 20%, 15%, 10%, 30%, 50%, 90%, mas não tenho tudo. E eu quero ter tudo. Já tentei fazer outros procedimentos, reurb, retificação de área, desdobro, e não consigo. Então esse uso capião serve para consertar isso, te entregar a totalidade. Uso capião de coisa própria. Eu estou fazendo uso capião de um imóvel, né? De um imóvel que eu já tenho um percentual, tá bom? De um imóvel que eu já tenho um percentual. Mais um ponto que eu quero falar com você. Esse uso capião também é muito interessante, né? O uso capião de abandono de lar, que é chamado de abandono de lar, uso capião sanção, uso capião de família, dominical, vários nomes de uso capião, dados pela doutrina, mas é o mesmo, é o mesmo. Esse uso capião, você, na verdade, vai usufruir não para regularizar o imóvel, mas para conseguir, de fato, punir aquele que foi embora. Como assim, professor Júlio? Vem comigo. O companheiro, a companheira vai embora de casa. Vai embora de casa. 2 anos de abandono. Prazo mínimo, 2 anos de abandono. Se você, que ficou na casa, na propriedade, é sócio, sócia, meeiro da casa, 50% está no teu nome, você pode fazer esse uso capião. Uso capião de abandono de lar, dominical,
Esse uso capião você faz quando o imóvel não ultrapassa 250 metros quadrados. E outro detalhe importante, esse uso capião você faz quando existe o abandono efetivo. O abandono efetivo é físico, financeiro e intelectual. Físico, financeiro e intelectual. Não adianta abandonar a esposa, o marido e ficar mandando mensagem. Amor, fui embora de casa, mas você tomou café com leite hoje? Não adianta. Isso não é abandono. Quando eu falo de abandono físico, é presença física. Financeiro, sem ajuda financeira. E o abandono intelectual, eu não tenho mensaginhas para saber como você está e vice-versa. Ok? Quando eu tenho esses 3 requisitos, abandono físico, financeiro e intelectual, o abandono por no mínimo 2 anos, se o imóvel não ultrapassa 250 metros quadrados e o meu cliente, ele é autor da ação de uso capião, o abandonado, ele tem 50% do nome dele, pronto. Cabe esse uso capião com eficácia, tá bom? Dá para fazer esse uso capião. Legal, né? Então, são as espécies conhecidas, práticas do dia a dia, mas tem muitas outras espécies. Existe o uso capião de servidão. O professor atendeu um cliente recentemente, a construtora construiu um empreendimento imobiliário e construiu um shopping. Com o passar do tempo, a construtora falou, opa, já vendemos o empreendimento imobiliário, então agora essa entrada que entra pelo shopping eu quero de volta. Porque eu construtora, também sou uma hold e quero essa parte para mim de volta. Vai valorizar meu shopping. Mas o condomínio ia perder a entrada em frente à praia, no litoral. Olha que coisa, hein? Então nós fizemos o uso capião de servidão. Ganhamos. Tivemos um resultado positivo. O cliente se tornou proprietário. Interessante. Uso capião de servidão. Olha como é utilizado na prática. Existe ainda o uso capião de unificação de área. Eu vou pegar 2 matrículas. Ó, atenção, hein? 2 matrículas, imóveis diferentes, lado a lado. Tem que ser lado a lado. E vou transformar um só. Eu vou fazer esse imóvel virar uma matrícula só. Existe? Existe. O nome desse uso capião é uso capião de unificação de área. Muito importante. E o contrário também existe. Assim como tem o uso capião de unificação de área, existe o uso capião desdobro. Eu vou individualizar. Eu vou fazer o uso capião de uma área, ou melhor, só essa parte verde aqui, ó. Ó, só essa parte verde. A área é total, esse tamanho a área. Vou fazer só da parte verde. Ou seja, eu estou querendo separar, individualizar a área. É possível também. Então, muita atenção em relação a isso. Olha quantas espécies nós temos para usar no dia a dia, prático de verdade. Aí você vem falar para mim que 5 espécies está bom para você aprender? Não vou subestimar a sua inteligência. Só não vou dar sequência a outras espécies, porque realmente eu queria falar das melhores espécies, as mais utilizadas, mas as outras também são, hein? Eu quero dar ênfase a vários outros assuntos importantes do direito imobiliário para te ajudar. Prática, foco na prática. Por isso o professor tem pós-graduação de uso capião, realização de imóveis, para a gente poder trabalhar cada uma delas e aprender a fazer teses de defesa. Vamos juntos. Vamos lá. Agora sim, entendendo tudo isso, temos que saber que nós temos 2 formas de adquirir propriedade. A primeira forma originária e a segunda forma é a forma derivada. A forma derivada se dá através dos contratos imobiliários. Os contratos imobiliários. Nós temos vários contratos do direito civil. Lembra que nós conversamos? Direito imobiliário é um segmento do direito civil. Porém, possui princípios e conceitos próprios. Então nós temos contratos próprios de direito imobiliário. Alguns doutrinadores gostam muito desse termo, contratos próprios de direito imobiliário, ou seja, são de direito imobiliário. Ponto final. Quando eu falo dos contratos próprios de direito imobiliário, é do dia a dia, do cartório, do dia a dia. Mas, direito imobiliário é direito civil. Direito civil é direito imobiliário. Então nós usamos os contratos em espécies. O professor tem um livro bem legal também, que é o livro Manual Doutrinário e Jurisprudencial de Direito Civil. Eu trabalho o código inteiro. Também bem legal para você estudar. Os contratos em espécies são previstos no Código Civil. São tipificados no próprio Código. São contratos que possuem artigos. São contratos que estão tipificados dentro do Código, explicados muito bem, inclusive. Nós temos os contratos também em leis esparsas. Locação, alienação fiduciária,
entre outros também. Então nós temos os contratos em espécie, estudados no Código Civil, na doutrina, mas são contratos utilizados no dia a dia, no direito imobiliário. Fiador, corretagem imobiliária, intermediação, doação, nem se fala, né? Compra e venda também. Então, muitos contratos são utilizados no dia a dia do direito imobiliário. Contratos previstos no Código Civil. E os contratos esparsos, né? Leis esparsas. Aí vem alienação fiduciária, locação, e aí vai. Vários outros. Os principais contratos imobiliários que um advogado, um jurista, tem que conhecer aqui no direito imobiliário para não fazer confusão, lembrando que ninguém inventou o direito imobiliário, seria uma arrogância muito grande, falar, eu inventei o direito imobiliário. A arrogância tremenda, o direito imobiliário é antigo. Ele foi o quê? Sistematizado. Por isso eu falo, né? A arrogância não leva ninguém a nada. E aí você joga no livro a jurisprudência do Tribunal de Alçada. Quanto tempo acabou o Tribunal de Alçada? Olha só, quando eu falo de direito imobiliário, nós temos que saber, nós temos os principais contratos. Entre eles, o contrato chamado preliminar. Anota aí. Professor Júlio, para que serve o contrato preliminar? O contrato preliminar serve para fechar o negócio. Eu vou fazer uma transação de uma fazenda, um rancho, uma chácara, um sítio. Eu quero fechar o negócio. Mas eu preciso fazer o due diligence, lembra que nós conversamos? Fazer transações imobiliárias de imóveis regulares ou irregulares sem o due diligence e o contrato adequado é uma fria, hein? Uma gelada, hein? Então eu quero fazer o due diligence, quero amarrar o negócio. Então eu faço o contrato preliminar. É isso que o advogado tem que saber. O corretor, corretora, advogada, imobiliária. Faço o contrato preliminar para proteger o negócio, para fechar o negócio, coloca uma cláusula. Que caso tenha alguma situação que o vendedor deu causa, o contrato fica inativo, suspenso, distrato automático, não sei. Dá para colocar a cláusula assim, dizendo que eu não tenho interesse. Caso uma certidão seja positiva, caso o imóvel seja irregular, pode ser feito isso. O mundo dos contratos, o contrato é consensual, né, gente? O contrato, que eu falo, compra e venda, e os afins. São contratos onde as partes podem discutir cláusulas. Tem cláusula abusiva. Cláusula abusiva cabe nulidade. Tem muitas cláusulas prontas também. Se você pegar o direito civil, o Código Civil, você vai ver que tem as cláusulas prontas. Eu falo que é o fast food das cláusulas. Porque nós temos o quê? Cláusulas diferentes prontas. É só pegar e incluir no seu contrato. Tem direito de preferência. Tem a retrovenda. Tem a venda chamada a venda... A retrovenda, gente, é muito utilizada no Brasil, hein? Cláusula de direito de preferência também. Quando eu falo de cláusula retrovenda, o professor usou há pouco tempo atrás, hein? Uma cláusula retrovenda. E ela é prevista no Código. A partir do 505 do Código Civil você acha as cláusulas, os adjetos especiais, cláusulas especiais, adjetos especiais, o nome que você quiser usar. Venda a contento. Eu lembro de um professor que eu gosto muito, do bem. Ele falava, venda a contento, lembra uma criança falando, ou um oriental falando, tô contento, depois de 30 dias. É verdade, né? Venda a contento é uma garantia. Eu coloco que em 30 dias eu posso desfazer o negócio. Venda a contento. Nós temos, então, os adjetos especiais. Cláusulas especiais. Previstas no Código Civil. Se você pegar a partir do artigo 505, você vai ver que existem 5 cláusulas especiais. São cláusulas prontas. Eu posso utilizar no dia a dia. Mas eu posso inventar moda também. Eu posso enfeitar o pavão. Eu posso pactuar. Desde que seja lícito, possível, determinável. Que não seja abusivo, para que não seja nulo. Lembrando que aluno meu não é ração, hein? Aluno meu não é ração.
Tem muita gente que faz a pós-graduação comigo e fala assim, professor Júlio, eu já fiz 2, 3 pós de direito imobiliário, direito civil, e tô fazendo assunto, tô aprendendo coisa nova, porque muitas pós-graduações é uma revisão de direito civil e não adianta, né? Você não vai prestar exame da OAB, você vai advogar. Quando eu falo de cláusulas que podem ser pactuadas, qualquer cláusula que seja abusiva, cabe o quê? Fala pra mim. Fala pro professor ficar contente. Presta atenção na aula. Cabe a ação declaratória de nulidade, né? Se houve uma simulação, cabe nulidade, não tem prescrição. Se é um motivo de vício do negócio jurídico, aí eu posso pensar numa anulatória. Várias ferramentas importantes. Ação declaratória de nulidade, ação anulatória, embargos de terceiro. Eu compro a posse de um imóvel e você não paga o banco. Eu comprei contato de gaveta com você. A primeira coisa que você faz é deixar de pagar o Itaú, Bradesco, Santander, qualquer banco. Caixa, Banco Itaú, o Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Você deixa de pagar. Alienação fiduciária, não tem conversa. O imóvel vai a leilão extrajudicial. No direito imobiliário nós temos o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Leilão extrajudicial é aquele leilão que eu não pago o financiamento imobiliário e o imóvel vai a leilão. Não existe processo. Não existe uma ação de cobrança, não existe uma ação monitória, não existe uma ação de execução, uma reclamação trabalhista, uma execução fiscal. O leilão extrajudicial é extra, fora do fórum. Extrajudicial é fora do fórum. Quando eu faço algo no cartório, não é extrajudicial, porque é fora do fórum. Mas lembrando que cartório é delegação do Tribunal de Justiça, hein? Eu vejo muitas vezes, o professor foi cartorário, eu vejo muitas vezes aquele colega, né, mais arrogante. O senhor, cartório, está descumprindo a decisão judicial do juiz, eu vou chamar a polícia. Não adianta fazer isso. Você precisa lembrar de um detalhe, com muito carinho, muito respeito. Cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Cartório é delegação. Ou seja, a decisão do cartório é do Poder Judiciário também, por delegação, mas é. Por isso eu falo que lidar com o cartório, não adianta você fazer mandado de segurança. Vou fazer mandado de segurança contra o cartório. Obrigação de fazer. Você vai perder. Vai passar nervoso. Vai gerar sucumbência pro cliente. Calma, respira. Direito imobiliário é uma advocacia meio diferente aí, hein? Existem instrumentos como suscitação de dúvida, dúvida inversa. Instrumentos para recorrer da nota devolutiva do cartório, se eu não concordo. Ok? Então, cuidado. Muita atenção em relação a isso. E dependendo de onde você está, o professor advoga no Brasil todo, e eu tenho essa sensibilidade profissional, não adianta nem fazer situação de dúvida inversa. Você está vendo que a coisa está errada. Você fez uma adjudicação compulsória. Lembra que nós falamos que é uma ação traiçoeira? E aí o cartório não quer registrar. Você ganhou no Poder Judiciário. Você ganhou. A ação foi procedente. A hora que você foi levar no cartório, o cartório fala, não vou registrar. Nota devolutiva. Nesse momento, surgem lembranças da graduação, da vida teórica. Eu vou brigar pelo direito, vou salvar o mundo, né? Eu falo que eu dou aula na graduação, tem gente que te percebe isso. Depois percebe que a vida real é outra. Tropa de elite. E aí você percebe que fazer, naquele caso específico, fazer uma suscitação de dúvida inversa não vai resolver. Talvez você acabe perdendo 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, e a resposta vai ser a mesma. Vamos combinar? O que eu procuro passar nos meus livros, tem um livro que eu gosto muito, que é o livro de prática jurídica. Eu procuro o quê? Trazer a realidade, uma advocacia estratégica. Não adianta você lembrar da graduação e falar, nossa, tem recurso para isso, recurso para aquilo. Não. Às vezes você deixa de lado um recurso, como a situação de dúvida inversa, que não deixa de ser um recurso registral, e vai trabalhar com outro procedimento para resolver. E esse outro procedimento, de fato, é o quê? Talvez um uso capião. Eu fiz a adjudicação compulsória, ganhei. O cartório de imóveis não quis registrar. Não quis registrar. Não quis saber de registrar. Veio a nota devolutiva e o cartório de imóveis aponta que o justo título boa-fé não tem validade jurídica. O título está errado. As partes não estão qualificadas.
O título não bate com o objeto, por isso fazer contrato errado, você que é advogada, ó, dá muito errado, hein? Fazer o título tem que bater com o objeto. Principalmente no contrato imobiliário. Tem a ver com o direito registral notarial. Você faz um título e não bate com o objeto, você se deu mal. Esse contrato não vai servir para nada, nem como justo título e boa-fé. Numa ação de adjudicação compulsória, você ganha e não leva. O cartório não vai registrar por causa do contrato mal feito. Talvez valha a pena você recorrer 1 ano e meio, 2 anos. Você olha para o cliente e fala, opa, tem posse. Manso e pacífica. Ei, meus donos, faz igual aquela música. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Não tem uma música assim? Faz igual essa música. Pra lá, pra onde? Busca campeão. Volto a falar, o direito se tornou estratégico. O professor faz muita contestação, muita defesa. E muitas vezes eu vejo aquele advogado agressivo, que tudo aprendeu na graduação assim, aprendeu errado, né? Que tem que bater todos os pontos da contestação, só que não é bater nos pontos. Ele acaba ofendendo a outra parte, às vezes até o advogado, o colega de trabalho, advogado, o juiz, a juíza. Cuidado. Boa fé, respeito e consideração, né, gente? E cooperação. Cuidado. Inclusive tem um projeto que eu acho lindo, que é o projeto PET 10. Que as peças sejam feitas em 10 laudas, até 10 laudas. Acho muito legal. A inicial, 10 laudas. Contestação, 10 laudas. Recurso, 10 laudas. Sentença, 10 laudas. Acorde, 10 laudas. Acho muito legal. Claro que não dá pra fazer isso em todos os casos. Tudo bem, concordo. Mas se todo mundo escrever menos e com mais qualidade, isso ajuda a celeridade do Poder Judiciário. Eu tenho vários exemplos. O professor advoga já há muito tempo, já muita porrada. As pessoas se formam em direito e viram uma máquina de guerra, não é isso? Tá errado. Uma cliente, ela se formou em direito, passou na OAB e pediu para olhar a peça do escritório. E a peça ficou com 88 folhas. Não posso falar aqui com um juiz ou uma juíza, não vai ler. Não posso falar isso porque a gente não sabe quem está do outro lado. Vamos respeitar. Mas você concorda que você dificultou muito o trabalho do outro lado? Será que é necessário? Então cuidado, o menos é mais. O professor que faz, eu dou muita aula de prática, faço muita mentoria. Faço mentoria praticamente todo dia. E eu vou corrigir as peças dos advogados, além de corrigir as teses, as peças, a fundamentação errada. Eu vejo que muito advogado coloca no corpo da peça imagens que não tem nada a ver. Eu corrigi uma peça de um advogado na mentoria particular online, do Ceará. Advogado muito gente boa. Ele colocou na peça a foto do terreno do Google. A foto do terreno no Google parecia o cromossomo. Parecia o cromossomo. Você olhando no corpo da peça, não dava para identificar que era uma área. Eu corrijo muitas peças também, e muitas vezes essas peças têm documentos anexos não legíveis. Ponta cabeça. Cuidado. Professor, mas eu não sou bom de informática. Tem curso. Tem que ter vergonha. Tem curso. Pede ajuda. Tem que ter vergonha. Cuidado. Nas mentorias eu faço muito isso. Não que eu seja expert em informática, mas eu procuro consertar, virar a imagem, clarear. Só não faço quando não é necessário. Cuidado, hein? É isso que a gente discute na pós-graduação. Né? Vamos lá. Temos que lembrar também que nós temos, então, um contrato preliminar. Um contrato para fechar negócio, correto? O contrato preliminar serve para fechar negócio. Posteriormente a esse contrato assinado, vou fazer o due diligence. Se é um imóvel rural, vou fazer o georreferenciamento. Deu tudo certo, já faço o contrato definitivo. Qual que é o contrato definitivo, hein? Vai, fala para o professor ficar feliz, vai. Arrepiado de emoção, fala. Qual que é? Se o imóvel está regular, é escritura pública, não tem outro, né? Artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública.
faço a escritura pública, tabelião de notas, recolho o tributo, o cartório vai exigir isso, vai fiscalizar isso. Depois eu pego essa escritura pública com o tributo recolhido e vou registrar no cartório de imóveis competente. Então, qual que é o primeiro passo? Contrato preliminar. Se o imóvel é totalmente regular, fazer já a escritura pública, não tem por que ficar inventando contrato. Se eu estou participando de uma transação, de um imóvel irregular, muito comum, o professor faz muito contrato para fazenda, sítio. E imóveis rurais, não que todos sejam assim, mas muitos são. Muitos, você pega 100% do imóvel. Aonde está em verde aqui, do livro do professor Júlio, de minha autoria, normalmente é exceção de posse. O que está em roxo aqui, normalmente é exceção de direitos hereditários. E o que está em branco aqui é registro. Professor, então eu tenho que fazer 3 contratos? Dependendo da estratégia, sim. Dependendo da estratégia, você faz o contrato preliminar para comprar a área toda, a situação real. E aquilo que está regular, você vai correr atrás com facilidade. O menos é mais. Eu só vou registrar tudo a hora que eu conseguir registrar tudo. Não é verdade. O menos é mais. A estratégia eu vou regularizando o que dá, o que é mais rápido, o que é mais célere. Então eu regularizo uma área dentro daquela fração enorme, daquela posse enorme. Eu regularizo 15%, 20%. Já passo para o nome do meu cliente, para o meu nome. O restante eu vou analisar o que eu vou fazer, se é REURB, se é uso capião, se é adjudicação compulsória, se é inventário. Cuidado. Eu peço atenção. Regularização registral é uma coisa, regularização administrativa é outra, hein? Cuidado. Vamos lá. Primeiro contrato, então, para fechar negócio. Preliminar. O professor tem um livro de contratos, bem legal também. Preliminar. Segundo contrato, muito utilizado no Brasil. Compra e venda. Compra e venda. Muito tipificado no Código Civil. Compra e venda, pagamento à vista, né? Entendimento doutrinário jurisprudencial, compra e venda é pagamento à vista, até 30 dias. Legal? Acima de 30 salários mínimos, artigo 108, por escritura pública, para eu conseguir registrar. Então vamos lá, hein? O contrato de compra e venda, pagamento à vista, hein? Contrato preliminar, fechamento de negócio. Contrato de compra e venda, pagamento à vista. Segundo a doutrina e a jurisprudência, à vista seria até 30 dias. O ideal, artigo 108, volto a repetir, tem que ser feita a escritura pública e o devido registro no cartório de imóveis, hein? Escritura pública quem faz, tabelião de notas. Existe ainda compromisso e promessa. Muitos advogados fazem confusão com compromisso e promessa achando que é a mesma coisa. Cartorários também, muitos cartorários. Não é a mesma coisa. O Código Civil, ele dá a entender que o contrato preliminar, compromissos, promessa é a mesma coisa. Tudo farinha. Mas não é. Lembra que nós conversamos que o direito civil, apesar de ser um ramo, o gênero das espécies de vários ramos, e direito imobiliário é uma espécie do gênero, mas o direito imobiliário tem algo especial. Nós temos conceitos e princípios próprios. Então, lá no direito civil, para a compra de um carro, não sei, uma moto, um bem imóvel, pode até ser que seja efetivado esse entendimento. Mas na prática, a prática do dia a dia do direito imobiliário, é o que a gente aprende na pós, nos meus livros, é diferente. É diferente. Quando eu falo de compromisso, promessa e contrato preliminar, são utilizados de forma, em momentos oportunos diferentes. Contrato preliminar, para fechar negócio. Eu posso fazer o due diligence antes ou depois, normalmente é depois. Se for um imóvel rural, eu vou fazer a planta, melhor descritivo, georreferenciamento. Compra e venda, pagamento à vista, até 30 dias. Está no meu livro, contratos. Quando eu compro um imóvel parcelado, eu estou falando o quê? Compromisso de compra e venda. Parcelado, mas o imóvel já existe.
Se já existe, ó, ele é palpável, eu consigo pegar, ó, palpável. Se ele já existe, se eu estou pagando parcelado, mas ele existe, tá pronto. Direto com o vendedor, direto com a construtora, incorporadora, é compromisso. Muita gente acha que compromisso é a mesma coisa que a promessa, e não é. O contrato de promessa, compra e venda, como o próprio nome diz, eu estou comprando a promessa de algo. Ainda não existe. Estou comprando um imóvel na planta, uma fração ideal, na maquete, no stand de vendas. Eu não consigo visualizar, pegar, entrar. Tem até aquela montagem que eles fazem, né? O simulado. Mas não existe. Cuidado, hein? Lembra que nós falamos no começo da aula? O advogado imobiliarista, o advogado imobiliário, que gosta, que vive os negócios, transações imobiliárias, o mercado imobiliário todo dia, tem que saber que esse contrato, com o título errado, não batendo com o objeto, pode dar errado. Pode dar errado, gerando até a nulidade do contrato. Tem teses da nulidade do contrato. O título não bate com o objeto. Esse contrato pode não ser reconhecido como justo título boa-fé numa ação possessória e numa ação petitória. Esse contrato pode não ser reconhecido como justo título boa-fé numa ação de usucapião. Cuidado, hein? Importante falar sobre isso. Olha só. Outro grande erro na advocacia imobiliária. Nós aprendemos tanta coisa errada na graduação, né? Eu agradeço muito a graduação, senão não estaríamos aqui. Mas a graduação de Direito, ela deixa a desejar. E todas, hein? Por que deixa a desejar? Porque a prática é diferente da teoria. E o curso é muito teórico. Nós aprendemos que em caso de invasão é o quê? Essa você vai gostar. Essa você vai gostar, anota aí. No caso de invasão, reintegração de posse. Está errado. Quantos advogados distribuem uma ação de reintegração de posse sendo que o cliente tem a propriedade? Está errado e muito errado. Reintegração de posse, eu só faço, na prática, com estratégia jurídica, quando o meu cliente só tem a posse. Se o meu cliente tem outra coisa, ele tem a propriedade, eu jamais vou trabalhar com as possessórias. Porque eu volto a falar. A possessória, assim como a ação, que nós falamos aqui, a ação de exoneração, a ação de adjudicação compulsória, as ações possessórias são cansativas, traiçoeiras. Pode um juíza talvez que venha de outro cartório, claro, é normal, marcar uma audiência justificativa na ação petitória, fazendo confusão com possessória e petitória. Cuidado, hein? Eu só faço ações possessórias quando o meu cliente tem a posse. A partir do momento, promete, professor Júlio, por favor, quero teu bem. A partir do momento que o seu cliente tenha registro, imóvel no nome, eu vou fazer o quê? Ações petitórias e não possessórias. Peraí, professor, então o professor está querendo dizer que as possessórias e petitórias são totalmente diferentes? Sim. O objetivo é até o mesmo, recuperar o imóvel invadido. Mas a fundamentação é totalmente diferente. Totalmente diferente. Nas ações possessórias, eu tenho que provar o 561. Eu tenho que provar esbulho, turbação, que eu tive a posse em algum momento. Já nas petitórias, não. Nas petitórias eu tenho que provar o quê? O registro. Único e exclusivamente o registro, o imóvel está no meu nome. Ação possessória. A petitória. Retificando. Petitória. Possessória, prova a posse. Possessória. Reintegração, manutenção, interdito proibitória. Retificando. Petitória, eu tenho que provar o registro. Ações petitórias, reivindicatória, emissão na posse, ação de resgate. São petitórias. Eu só ganho essas ações petitórias se o meu cliente tem o registro. Se o meu cliente não tem o registro, se o meu cliente tem um contrato de gaveta, se o meu cliente tem único e exclusivamente um contrato de gaveta, eu não posso trabalhar com petitória. 80% dos advogados que são de outros ramos, que não teve acesso a essa aula do professor Júlio, aqui no Saber Direito, que não faz pós-graduação comigo, ou não para estudar a matéria, ele vai errar. Vai errar, vai prejudicar a sua carreira, a sua imagem, seu cliente. Porque você vai entrar com uma ação possessória contra o invasor. Quem tem a posse?
O invasor. O invasor. Ou seja, numa situação dessa, você vai acabar perdendo a ação. Aí você imagina o seu cliente, né? O seu cliente, a pessoa que lhe procura. Poxa, eu contratei advogada, paguei. Às vezes não consegue justiça gratuita. Não é muito comum ter justiça gratuita de direito imobiliário, salvo exceções. Estamos falando de compra de imóveis. Paguei o advogado, além de ter ganhado, o invasor ganhou a ação e ainda me gerou sucumbência. Porque a regra qual que é? Qual que é a regra do jogo? Se você perde a ação, não tem justiça gratuita, você tem que pagar sucumbência para o advogado que ganhou. Você imagine a frustração desse cliente. Presta atenção aqui. É focado na prática. Se você assistir todas as aulas aqui, você vai ver que tem o pulo do gato. Manda essa aula para o amigo, para a amiga. Manda. Colega advogado, sócio, parceiro, associado. Cuidado. Eu só faço ação possessória quando o meu cliente tem única e exclusivamente posse. Existem 3 possessórias. Reintegração de posse, a perda da posse total. Manutenção de posse, a perda da posse parcial. E vem comigo, vem. Ó, existe o interdito proibitório. Quando que você vai usar o interdito proibitório? Você sabe quando? Quando o seu cliente não perdeu posse, nem tudo nem parte, mas está na iminência de perder. A partir desse momento, você faz uma ação preventiva. Não existe habeas corpus preventivo? Mandado de segurança preventivo? É uma possessória preventiva. Interdito proibitório. Possessórias eu só ganho se eu provar 561, hein? Eu falo que na aula, aqui não dá pra gente ficar mudando o tema, mas é mais que direito imobiliário. É processo imobiliário. É referências do direito imobiliário. É referência. Esse é o tema. Olha só. Quando eu falo de posse, eu só posso ajudar meu cliente com as possessórias. Se o meu cliente tem registro, eu vou trabalhar com a ação reivindicatória. Ação reivindicatória, obrigatoriamente, meu cliente tem que ter registro, hein? Eu quero a retomada do imóvel com base no registro que ele tem. E aí vem o advogado de outra área, não estudioso igual você, que eu dou muito valor para você que está aqui comigo. Mande mensagem para o professor, vai aparecer para você o meu e-mail, né? julio.professor.direito@gmail.com. Mande mensagens, marque mentoria, faça minha pós, leia meus livros. Aí eu faço uma ação reivindicatória e junto um contrato de gaveta. Faço uma ação reivindicatória e junto a escritura pública. É o erro que mais acontece, hein? Deus do céu. Eu junto lá, escritura pública. Porque quem tem conhecimento mediano e não prático, vai falar escritura pública feita pelo cartório. Se o meu cliente tem escritura pública, ele é dono. E não é. E não é. Meu cliente só é dono, nós conversamos sobre isso, hein? Quando ele tem o registro. Meu cliente só é dono proprietário quando ele tem o domínio. Professor, então quando que eu uso as possessórias? Quando meu cliente só tem a posse, quer recuperar a briga de posse. Professor, quanto que eu uso a reivindicatória? Quando a briga de documentos. Registro. Não é qualquer documento. Registro. Não é escritura pública. E muita atenção que eu vou falar. A possessória é briga de posse. Tem juíza que acaba marcando uma audiência de forma equivocada, chamada audiência justificativa, justificação. Por quê? Porque ele entende que a reivindicatória faz confusão, é uma possessória e não é. Não é. Cuidado, tá? Nós só vamos ter, em regra, deveria ter audiência de justificativa e justificação quando são ações possessórias, porque eu preciso saber se a posse é nova, se a posse é velha. Na reivindicatória, nas petitórias, não. Reivindicatória, eu quero a posse de volta, com base no registro que eu tenho. Emissão na posse. Emissão na posse, eu quero a posse pela primeira vez. Com base no registro. Com base no registro. Professor, comprei um imóvel no leilão. Judicial, extrajudicial, e o mutuário, a pessoa não quer sair. Eu já peguei a carta de arrematação e registrei no meu nome. O que eu faço, professor Júlio?
emissão da posse. Atualmente, a emissão da posse pode ser feita com uma ação de emissão da posse, e pode ser feita também com um pedido. Então, se é um leilão judicial, o processo está em andamento, eu posso fazer um pedido. Faço um requerimento dentro dos autos, informando que eu quero a emissão da posse. A novidade, não era assim. Teoria e prática é diferente. Na teoria, tudo tinha que ser lindo. Na hora, deferir, acabou. Na prática, tem juiz que faz o quê? Entre com uma ação autônoma de emissão na posse. O Brasil é muito grande, muitos entendimentos diferentes. As pessoas pensam diferente, né? Então não dá pra criar um protocolo, não dá. E na minha aula, o que eu tento fazer é você refletir sobre o que você pode fazer, as estratégias corretas. Muita atenção, hein? Ação de resgate, vamos lá. Tá chegando um momento especial. Ação de resgate. Quando eu falo da ação de resgate, é uma ação que eu vou fazer quando o meu cliente tem uma cláusula no contrato. Lembra que nós falamos dos adjetos especiais? Cláusulas especiais, o fast food. Se o meu cliente colocou no contrato uma cláusula chamada retrovenda, então eu quero vender o imóvel para você. Eu viro para você e falo, ó, eu vendo para você, mas eu só vendo se você aceitar a cláusula de retrovenda. Ou seja, até 3 anos, se eu quiser o imóvel de volta, você é obrigado a vender para mim. Isso é retro, voltar atrás, retrovenda. Não confunda a retrovenda, que gera ação de resgate, com a ação, ou melhor, ação publiciana. Não confunda a retrovenda, a ação de resgate, com cláusula de direito de preferência, hein? São cláusulas diferentes. O direito de preferência, no Brasil, ele existe através da lei do inquilinato, direito de herança, sucessões, direito condominial. Então o direito de preferência ele existe na lei. Mas ele pode ser pactuado. O direito de preferência pode ser pactuado, combinado, acordado. E quando eu falo de direito de preferência, cuidado, hein? Nós vamos entrar no mérito da locação já, ações que você nunca ouviu falar, hein? E fez pós, hein? Tenho certeza que você fez pós, hein? Revisão de direito civil, né? O contrato quando eu falo o contrato, o erro do objeto causa nulidade, causa anulabilidade. E a ação incorreta gera extinção. Então eu só uso a ação de resgate quando existe uma cláusula de retrovenda, hein? Que não é a mesma coisa que a preferência. Preferência, você tem que oferecer para mim, se eu não quiser, você vende para outro. Nas mesmas condições, no mesmo valor. Direito de preferência pode ser pactuado e ele existe através de lei. Na lei do inquilinato, a lei dos condomínios e nos direitos hereditários também. Por isso, quando eu vou vender direitos hereditários, eu tenho que ter a escritura pública em regra, respeitando o 108. E também, em regra, eu preciso, é muito necessário, é muito importante, ter o direito de preferência dos outros, né? Os outros têm que assinar, anuir. Cuidado com isso. Professor Júlio, então, possessórias quais são? Reintegração de posse, manutenção e interdito proibitório. Fechado? Nunca mais você vai errar? Promete pra mim? E as petitórias, professor Júlio? Tem que ter registro. E não cabe reivindicatória contra coproprietário e coproprietário, hein? Ok? Reivindicatória, emissão na posse e ação de resgate. Professor, mas você falou uma outra ação aí. Uma outra ação que chama ação publiciana. Eu explico aqui no meu livro. Ação publiciana não é... Publiciana não tem nada a ver com pauliana, hein? Pauliana é uma ação de execução, pedindo a fraude. Esquece isso aí, não faz essa confusão não. Ação publiciana que a gente não aprende nas pós-graduações de Direito Imobiliário pelo Brasil, porque é revisão de Direito Civil. Ação publiciana eu vou ingressar porque meu cliente tem o direito de uso capião, mas não exerceu. É isso mesmo. Meu cliente tem uso capião em andamento e perdeu a posse. Meu cliente não tem uso capião em andamento, mas tem o direito de uso capião e não exerceu. Então, eu vou, através da ação publiciana, recuperar essa posse. Por isso ela é chamada de petitória indireta. Ação publiciana. Eu falo pra você, vem estudar comigo, vem.
Segue o professor nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, professor Júlio César Sanches. Vem comigo, quero o teu bem. Chegou o grande momento, um momento especial. Falei pra você, hein? Chegou a hora do Kiss. Quais são as possessórias, hein? A. Reintegração. B. Reivindicatória. C. Imissão na posse. D. Despejo. Resposta correta é a A, hein? Ó, reintegração. Vem comigo, hein? Possessórias nós temos 3. 3 ações possessórias. Reintegração de posse, a perda da posse total. Manutenção da posse, a perda da posse parcial. Interdito proibitório, uma ação preventiva, hein? Cuidado, reivindicatória é petitória. Repetitória. Emissão de posse é ação petitória também. Eu tenho que ter registro. Eu quero a posse pela primeira vez. Cuidado, tá? Não vai errar. Professor, mas diz a lenda, eu aprendi na graduação, que se é um contrato de comodato, aí sim é uma reivindicatória, mas eu posso fazer uma petitória. Não é porque eu aprendi errado na graduação, eu vou distribuir uma ação se o meu cliente tem registro. Eu vou distribuir a ação certa, que é uma petitória, que é uma reivindicatória. Sem falar que existe arbitramento de aluguel, extinção de condomínio. São ações que eu tenho que ter registro, hein? Cuidado, tá? Quais são os contratos imobiliários? Não existem. A. B. São cíveis. C. Posse e locação. D. Compra e vende outros. Resposta correta? D. Compra e vende outros. Vem comigo. Direito imobiliário é direito civil. Só que nós usamos os contratos próprios de direito imobiliário. Então, compra e vende outros. Uma porrada de contrato. Vamos falar de locação no próximo bloco. Agora, cuidado, hein? Não existe? Claro que existe. Existem os contratos de direito civil, que são de direito imobiliário, muitos, e tem os contratos propriamente de direito civil, tá bom? Nós não falamos ainda da seção de direitos possessórios, falamos no comecinho, né? Mas eu quero dar ênfase em algumas situações, e a seção de direitos hereditários. Tem muita informação ainda para você. Vamos pro próximo. Quais são os meios de proteção possessória, hein? Se errar, vou te dar um beliscão, hein? Se acertar, você vai ganhar um chocolate, combinado? Só mandar e-mail. Vamos lá, não dá pra errar agora, hein? Foi didático, foi leve, hein? A. Interditos. B. Liminares. C. Petitórias. D. Reivindicatórias. Qual que é a resposta certa? Interditos. Não vai errar, hein? Toda vez que você pensa em possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório, que são conhecidas como interditos também. Reivindicatória é petitória. Emissão da posse também. Cuidado para não errar, hein? Se você erra, você acaba prejudicando muito o seu cliente. Muita atenção em relação a isso, hein? Eu espero você, conta comigo. Até o próximo bloco. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br. Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.